Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Então está bom, acho que está bom. Estão ouvindo bem? Muita honra de estar aqui falando a respeito da nossa doutrina, principalmente desta noite que essa casa comemora seus 40 anos. Coincidentemente, nós decidimos, sem lembrarmos da data, quando o nosso irmão Gilberto nos telefonou, olhando o nosso registro lá, vi que a última vez que falei aqui, falei sobre Jesus, o educador de alma. Eu pensei em um outro tema para falar, tenho cuidado, não repetir, muitas vezes pode até repetir o tema. Eu decidi falar sobre imortalidade da alma, sem lembrar que ontem foi dia de finados e que a casa também foi inaugurada no dia de finados. Então vamos falar sobre imortalidade da alma. Emmanuel, prefacendo o livro Obreiros da Vida Eterna, que trata de 4 casos de desencarnação, livro que deveria, como todos os outros de André Luiz, deveria merecer muita atenção nossa, porque ali nós temos 4 casos, teríamos 5, mas houve uma moratória, 4 casos de desencarnação, cada um de um tipo, mostrando exatamente toda a mecânica da desencarnação, preparando-nos para a única certeza absoluta que nós temos é que vamos desencarnar um dia. Né? Vamos desencarnar um dia. Nós espíritas falamos desencarnar. Né? Quando alguém diz assim, o fulano morreu, eu falo, era espírito? Não, então morreu mesmo, só espírito de Jesus. Né? Mas, se nós tivéssemos um pouco mais de juízo, nós espíritas, vez por outra, talvez aí umas 2 vezes por ano, teríamos aí um seminário no fim de semana sobre desencarnação, para nos prepararmos a nós e aos nossos familiares para algo que vai inexoravelmente acontecer. Mas, de um modo geral, as pessoas falam como o avestruz, né? Dizem, eu não sei, mas dizem que o avestruz, diante de um perigo, ele enfia a cabeça embaixo da areia. E a pessoa fala, não quero saber disso. Há pouco tempo uma senhora me falou, não quero nem saber o dia que a minha mãe vai morrer. Eu falei, mas ela vai morrer sim. Ela regalou os olhos, eu falei, vai sim. Eu falei, vai, você tem que pensar, é uma coisa que vai acontecer. E no prefácio desse livro, Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não conseguiram transformar a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua, ferindo sentimentos e torturando inteligência. Fecha aspas. Esse é o primeiro parágrafo da abertura de Emmanuel, do prefácio de Emmanuel ao livro Obreiros da Vida Eterna. Atualíssimo. Se nós só substituirmos, isso foi escrito há 60 e poucos anos atrás, se nós substituirmos apenas a palavra estratosfera, porque era então a parte mais alta, que era ao que o homem chegava através dos aviões estratosféricos, só mudaríamos isso. O homem moderno, pesquisador do cosmo e da superfície do subsolo, o resto ficaria igual, porque a ignorância ainda, de um modo geral, da humanidade em relação à morte é a mesma. Só a palavra morte já deixa muita gente inquieta. Por que isso? Por pura falta do uso do nosso atributo que nos distingue dos outros animais, que é exatamente a capacidade de raciocinar, de pensar, de meditar, de refletir e decidir sobre o próprio destino. A pessoa não quer pensar, não quer raciocinar.
Certa vez eu fui convidado não, houve um momento inusitado. Eu estava visitando uma sociedade que não era espírita, era dirigida por um espírita, mantido até por um espírito, um homem muito rico, mantinha uma sociedade de pesquisas parapsicológicas, etc. Todo mundo ali com pesquisa, não falava espírito. Eu até brincamos, falando assim, metafosfórica. E naquele dia o médium, psicopitógrafo, ele ia fazer os quadros lá. Mas houve um problema de datas e ele ficou para ir domingo e o pessoal estava reunido numa assembleia, assim, mais ou menos como essa, um salão muito bom, com todos os recursos audiovisuais, etc., todo o povo sentado lá, e era um pessoal muito intelectualizado, tinha muita gente importante lá, e o homem apavorado, ele era espírita. Isso foi na Itália, eu vou falar logo, eu fui na Itália, eu sou professor de italiano, estava lá visitando, o Divaldo me deram o endereço dele, e eu fui visitá-lo, ele me levou para lá. E ele disse, mas o que eu vou fazer agora com esse povo aí? O médico brasileiro falou que não vem hoje, que vem amanhã e tal. Eu não sei onde é que me deu a ideia. Eu falei, se você quiser, eu faço uma palestra para ele. Eu nunca tinha, eu falo italiano, ensino italiano, eu nunca tinha feito uma palestra espírita em italiano. Falta vocabulário. Eu falei para ele, se você senta do lado aí, se eu precisar de alguma coisa, você me ajuda, de alguma palavra, né? E tal. Ele era espírita, conhecia bem e tal. Ele disse, mas pelo amor de Deus, não me fala de espiritismo, não me fala de religião. Se você falar de religião aqui, eu vou tudo embora. Porque o pessoal só queria saber do fenômeno. Então, eu falei, bom, eu era um homem do terceiro mundo, né? Aqui da América do Sul, para lá na Itália, primeiro mundo, aquele povo todo importante. E eu falei, eu vou entrar de sola em cima dele. Então virei para ele e disse assim, os senhores todos sabem, vendo a saudação delicada que eu fiz da ouro e tal, os senhores todos sabem quem são, mas não sabem o que são. Tá, né? O italiano sabe como é que é, e tal. Então eu fui para o quadro, né? Fui para o quadro. Depois de ter perguntado a eles, né, já dei um espanto logo de casa. Onde os senhores querem ser enterrados quando morrer? Acabou de repente falar uma coisa dessa. Aí começou aquele zum e tal, ninguém falou nada. Eu falei, eu vou responder pelo senhor. Eu quero ser enterrado em Milão. Ah, eu falei Milão. Em Milão. Muito bem. Aí acabou um pouco o pessoal e falou, e a sua alma? Vai para onde? Todo mundo estava. Ninguém respondia nada. Eu vou responder pelo senhor, né? Vou responder pelo senhor. Minha alma vai para o céu. Ninguém brinca que vai para o inferno, pelo amor de Deus, né? Não, vai para o céu. Tudo bem, estamos de acordo, tudo bem, tal. Deixei que eles ficassem contentes assim uns 30 segundos. Depois eu disse a ele, e o que te importa que ela vá para o inferno, que vá para a China, para a Patagônia, para onde quiser? É ela que vai, não é você? Você vai ficar plantadinho. Eu falei Iraque, porque não tinha Iraque naquele tempo, né? Você vai ficar plantadinho aqui em Milão. Aí foi aquela coisa e tal. E deixa que a alma vá para onde quiser. Você vai ficar enterradinho aqui em Milão, junto dos parentes, dos amigos, da família. Aí foi o italiano fala demais, né? Eu falo que eu sou descendente de italiano, meu pai era italiano. Aí um lá levantou a mão lá. Não sou
eu que vou ficar enterrado aqui, não. Quem vai ficar enterrado é o meu corpo. Falei, bom, italiano, assim, eles são nós. Falei, então vamos corrigir a frase, né? Então vamos corrigir. Vou corrigir. Meu corpo, vamos consertar agora o verbo, né? Será enterrado em Milão. Tudo satisfeito, tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. E a minha alma vai para o céu. Aí eu disse, bem, Aí eu falei para ele, pois meu corpo será enterrado em Milão. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora esse campo das nossas pequenições filosóficas e vamos entrar para o campo da objetividade, da lógica e da gramática. Todas as gramáticas do mundo ensinam, pelo menos as que eu conheço, e esta palavra aqui, o possessivo, indica alguém que pode exigir a posse do objeto possuído. Quando eu digo meu pincel, é de mim, estou declarando que eu sou o dono dele. Meu relógio, tira a mão desse relógio, que esse relógio é meu. Como eu digo, nossa casa espírita. Estou dizendo que é a casa de todos nós. Nosso Brasil. Falei, então, está aqui, meu corpo será enterrado em Milão. Agora aqui eu digo, minha alma vai para o céu, é outro possessivo. Tudo bem. Se alguém mexer naquele corpo do cemitério, quem é que vai falar? Tira a mão desse corpo, porque esse corpo é meu. Ou se a alma que estiver voando lá no meio dos anjinhos, tira a mão dessa alma, que essa alma é minha. Quem é o dono dessa alma? Aí foi outro recolhista. Ei, um lá falou assim, pois sou brasiliano, esse brasileiro vem criar casa aqui. Quem é o dono da alma? Quem é o dono do corpo? Eu falei, meu corpo? Quem é que está falando meu? Minha alma. Quem é que está falando que é o dono dessa alma? Hein? Sim. O espírito? Não. Alma e espírito é a mesma coisa. A mesma coisa. Bem? Aí eu fui lá, teatralmente, né? Eu recitei isso aqui e botei. Eu vou para a do céu, de acordo com a convicção filosófico-religiosa da pessoa. Falei, assim você assume a sua condição de espírito imortal, que tem um corpo físico, perecível, descartável para aqueles que gostam de visitar cemitério, de uso temporário. Eu sou um espírito imortal, eu tenho um corpo, uso esse corpo no momento, mas eu não sou esse corpo. Por isso, é equivocado dizer meu espírito, minha alma. Tem até gente que fala assim, meu espírito é muito rebelde, né? Rebelde é você mesmo, capô, né? Porque quem tem rebeldia, quem tem brutalidade, ignorância, o amor, ternura, delicadeza é o espírito, o corpo é matéria. É a mesma coisa eu querer dizer que a minha camisa, a minha roupa que está me tornando, posso até me sentir mal com ela, mas a roupa não vai influir no meu ânimo, né? Então é a falta da assunção da sua condição de espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente encarnados num corpo físico. E olha que meu corpo físico está chegando ao final do seu tempo de vida útil. Não é bonitinho falar assim? Melhor eu falar que vou morrer logo. Meu corpo físico, e a senhora fala uma coisa dessa, tem que forçar vocês para dar uma risadinha. Porque a coisa morta mexe tanto que o pessoal fica meio assim, né? Mas é verdade, eu tenho de saber disso. Meu tempo de permanência na Terra está a se expirar, não sei se mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou até posso não terminar essa palestra.
É? Eu tenho certeza absoluta? Um pouquinho? Não é? Posso até não terminar a palestra. De repente estoura um vaso aí na cabeça, né? Apesar de ter um médica presente aqui, não adianta nada, não vai conseguir coisa nenhuma, né? Então, nós temos que nos conscientizar em profundidade da nossa condição de espíritos encarnados e não o contrário. Eu gosto muito de mexer com as pessoas, porque você tem alma, eu tenho, eu não tenho. Porque a pessoa fala, eu tenho alma, assim, não tem nada, pô. Você tem um corpo, quem está falando comigo é a alma, através do corpo. Quem pensa, quem ama, quem odeia, quem guarda sentimento, quem aprende é a alma, o espírito. E nós precisamos nos libertar desse conceito materialista. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Não, eu sou o espírito, eu tenho um corpo, estou encarnado no momento. Já vivi inúmeras vidas, hoje eu estou brasileiro, estou encarnado no Brasil. E veja que é a única posição filosófico-religiosa que não é racista. Eu sou um espírito imortal, não fui criado num corpo físico desta raça ou daquela raça. No momento eu estou brasileiro, estou branco, mas posso estar negro na próxima encarnação, posso ter estado negro na encarnação passada. Na próxima encarnação posso estar amarelo ou vermelho, se eu reencarnar entre os indígenas. Gente, isso é uma das belezas maiores da doutrina espírita que não é propalada. A cidadania espiritual. Nós somos cidadãos do universo que vimos nos reencarnando nas várias raças ao longo dos milênios sucessivos, galgando os degraus do progresso. Só a doutrina espírita nos mostra isso, nos coloca. Porque se Deus criasse a criatura dentro de uma raça, ele seria pior do que qualquer um de nós aqui que buscamos de algum modo ser justo. Ele seria injusto, né? Criar a criatura numa determinada situação, não. Nós somos espíritos que ao longo dos milênios sucessivos nós vimos nos encarnando nas várias situações, nas várias raças, nas várias famílias, etc., para o nosso progresso espiritual. Por isso, quando eu falo, eu vou para o mundo espiritual, vou retornar ao mundo espiritual, agora falando mais espiritamente, né? Aqui, eu vou retornar para o mundo espiritual quando o meu corpo físico não tiver mais condições de me servir, porque eu sou espírito, estou usando esse corpo. Então eu deixo o corpo e vou embora. Então nós devemos nos preparar para isso, nos conscientizar disso. Mais hoje, mais amanhã, nós vamos deixar o nosso corpo. E há pessoas que não pensam. Por quê? Isso aí também é uma prova da reencarnação, porque nós estamos aí, vivos durante séculos, para não dizer milênios, apavorados diante da morte, com o beneplácito das religiões, que tornam a desencarnação um fenômeno tétrico, apavorante, amedrontador. As próprias palavras ligadas à questão da morte, né? Veja bem, sepultura, catacumba, né? Cada palavra, catacumba, cripta, são palavras que há pessoas que não gostam nem de falar, né? Mas a verdade é que o corpo vai para lá. E quanto mais nós nos educarmos, tanto menos trabalho nós vamos dar para os amigos espirituais. No livro Obreiro da Vida Eterna, nós vemos lá que aquela irmã, ao horror de muito homem corajoso aí, né? A irmã, é a última desencarnada no livro, ela falou para Bezerra de Menezes e para outros espíritos que estavam lá que ela queria tentar libertar-se sozinha do corpo. Precisa ser muito mulher para isso, né? Muito homem não pode ser, não é homem, né? Pelo menos nessa encarnação, né? Isso
Isso é educação religiosa. Porque há pessoas que dizem, querem ver os absurdos que as pessoas têm? Eu já ouvi isso, não é teoria, não. A pessoa fala, eu adorava a minha mãe, mas ela que não me apareça. Porque a mãe virou fantasma. Eu falava para os meus alunos lá, de vez em quando, eu gostava sempre de botar uma pedrinha no sapato dos alunos, eles iam pensando, né? Porque, de um modo geral, na universidade, as pessoas só aprendem aquelas coisas. Então eu gostava de botar uma pedrinha no sapato. E, certa vez, numa aula, naquele tempo não havia aulas noturnas na nossa universidade, então a iluminação era um tanto precária. Quando ia chegando assim, lá pelas 5 horas da tarde, na mais em Juiz de Fora, na época de inverno, beirando já as férias, ficava escuro mesmo, aquela iluminação meio ruim. Aí eu falava para a turma no final da aula, pois é, calcule agora se eu caísse duro aqui no chão, né? De repente. Aí, como é que ia fazer? O campo já está todo vazio. Aí eu falava, pô, as moças vão embora mesmo, porque mulher é muito medrosa, então vai embora. Então os rapazes, né, um rapaz fica aqui tomando conta do corpo, né, enquanto vão buscar a providência lá. Aí os rapazes começavam a se olhar um para o lado do outro, porque eu falo assim com muita coisa, fica parecendo uma coisa real. Né? Eu falei, agora acontece que a pouca luz que havia apagou-se. Aí alguém vai lá na secretaria, arranja uma vela e põe ali, quando ficar aquele escuridão, põe a vela ali do lado. Rapaz, aí eu não ficaria aqui, eu não. Eu falei, pois é, vocês dizem que são os representantes dos reis da criação, né? O homem diz que é o rei da criação. Se pavoneia de ser o ser inteligente da espécie. Né? No entretanto, negam o raciocínio. Falei, porque enquanto eu estou em pé, ninguém tem medo de mim. Cair duro aí, o corpo caiu duro, tem medo do corpo que vira cadáver. Tem medo da alma que vira fantasma. Eu já vi gente falar, minha mãe que não me apareça. A mãezinha adorada, querida, chorada, etc. Mas não pode aparecer. Eu vi, não tem uma semana que eu ouvia para a pessoa falar, não, meus parentes não quero nem saber. Há uma pessoa, que eu conheço, uma senhora, que perdeu o convívio do marido, não perdeu o marido, perdeu o convívio do marido. Ela já chegou a ouvir barulhos em casa, ela disse que se ia embaixo da coberta para não vê-lo. Falei, minha filha, você é muito ignorante. Com todo respeito, você é muito ignorante. Você não usa a sua inteligência para construir a sua felicidade. Por que é que vai ter medo de espírito? Eu falo para as pessoas, espírito não me faz medo, porque se ele vier fazer medo, quem faz medo dele sou eu. Eu falo para ele, eu tenho ossos, tenho esqueleto, tenho sangue, você não tem. Porque espírito por espírito empatou, nós também somos. As pessoas esquecem. Tem gente que fala nos espíritos como se fosse uma criação especial. Isso aí é resquício daqueles tempos que a gente ainda adotava a teologia que diz que Deus criou os anjos, etc. Fica na cabeça. Espírito é a alma de homem e de mulher que morreu. Acabou. Então, se é igual, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Eu devo ter medo encarnado, né? Podem fazer alguma coisa, mas desencarnado. Então, mas isso é um processo. É um processo que todos nós devemos nos trabalhar. Não se adquire uma libertação de um condicionamento milenar, não se adquire de um dia para o outro. Mas, como todas as conquistas do campo espiritual, essa conquista também ela é paulatina, vagarosa, mas deve ser persistente. E é na hora da prece, naquele momento em que nós comungamos com o alto, é que nós devemos pedir a Jesus, aos bons espíritos, que nos ajudem a fortalecermos a nossa convicção profunda de imortalidade. Porque quando você tem convicção profunda de imortalidade, você deixa de ter determinados pavores, determinados medos. Vou viajar agora para Juiz de Fora, à noite, possivelmente com chuva, na serra, talvez tenha um pouco de neblina. E aí? Eu estou no caminho dele. Se eu desencarnar, louvado seja Deus.
Melhor do que se eu estivesse caminhando por um precipício qualquer e fazer qualquer coisa errada, né? A desencarnação não é a pior coisa que pode acontecer para nós, não. Por isso eu não entendo quando uma pessoa diz assim: ué, cadê o Pacini? Eu não me sumido. Coitado, ele morreu. Aí eu falo: coitado por quê? Por quê? Agora, se soubesse que eu dei um desfalque na sociedade espírita lá em Juiz de Fora, que eu saí com dinheiro, ou que eu arranjei e meti na cabeça que eu ainda sou galã e fugi com uma mulher, coisa e tal, coitado do Pacini, fez uma loucura, mas só porque desencarnou, coitado, não. Eu falei: não fala coitado, que eu venho mostrar que eu não sou coitado. Comprei uma sepultura no cemitério da Saudade em Juiz de Fora. Aí tem gente que fala: lá é um lugar bonito, não é porque é um cemitério moderno, só tem gramado e o nome da... É isso? Parque da Saudade? Aqui tem, pois é. Lá não pode fazer nada. Porque tem um outro cemitério lá que é horroroso, cheio de musgo, aquela coisa feia. Então, aí o pessoal fala: isso é bom, um lugar mais alegre. Eu falo: eu não vou ficar lá. Eu comprei só para não dar trabalho aos familiares. Desencarnou, já tem tanto problema com desencarno, né? Ainda mais, quando corre para cá, compra-se bem. Não, está compradinho, lá está arrumado. Está à disposição dos amigos. Passou o fim de semana lá. Mas eu falo também pro pessoal: olha, eu sou muito conhecido em Juiz de Fora. Se você for levar flor para mim lá no cemitério, você pode saber que de noite eu vou à sua casa agradecer. Eu não estou lá, vou falar: não vai mais lá, que eu não estou lá. Vou contar-lhes um caso. Eu estava em lua de mel com a minha esposa, viajando de ônibus, né? Já tem mais de 40 anos. E estávamos os dois lá no estado de São Paulo, viajando, e atrás de nós estava uma senhora dos seus 50 anos, com uma jovem. E ela falava muito alto, eu fiquei sabendo da vida dela sem o querer. Ela estava exatamente falando, clamando a partida do marido. Talvez ela esteja aqui ouvindo ele, ouvindo, ela já desencarnou. E ela falava para a jovem: pois é, e tal, e coisa. Enfim, eu via a ironia. Eu começando uma vida a dois e ela clamando atrás de mim pela perda da vida a dois, que o querido janchão dela tinha partido. E ela estava muito emocionada e falava: eu não abandono meu querido, eu mandei agora fazer um túmulo para ele e vou mandar ele esculpir numa laje de mármore aquele soneto de Camões, né? Alma minha, gentil que partiste tão cedo dessa vida e tal, e eu estou ouvindo aquilo tudo, né? Ouvi o nome dela. A moça falou: dona fulana e tal, eu ouvi o nome dela. E ela parou o ônibus numa cidade pequena e ela desceu. E eu vi que era uma pessoa conhecida, logo que chegaram pessoas ali, roda e tal. Foi de ônibus do interior que para. Eu cheguei a casa, minha irmã que eu ia passar, lua de mel de pobre não era para ir para Acapulco, nem nada, vai visitar os parentes. Né? Então, cheguei lá e falei: minha irmã, me arranja, aquele tempo não tinha computador ainda, nem nada. Falei: me arranja um papel aí, uma caneta para escrever uma carta. Eu só escrevi para quem? Uma senhora, escrevi uma carta a ela. Minha irmã, me perdoa por entrar na sua vida, mas acontece que eu fui obrigado a ouvir a história que você contou. E eu tomo a liberdade, né, de lembrar de algumas coisas. Eu disse a ela. Aí ela disse: toda segunda-feira eu vou ao cemitério para orar por ele. Eu disse: por quê que você não ora no templo da sua fé ou na sala da sua casa? Porque se essa alma querida vier ouvir colher dos seus lábios as suas palavras de amor, a sua prece,
você vai levá-lo a um lugar que lhe vai lembrar tristeza, talvez até a contemplação de um corpo em decomposição. Por que você não escolhe uma manhã radiosa e faça uma prece para ele, ou uma tarde muito bonita? Um buquê de flores, não leve lá na sepultura. Pega esse buquê de flores, coloque na sala da sua casa. É legítimo fazer isso, né? Não é pecado espírita, não. Olha, fulano, lembrei de você, se você estivesse aqui, eu ia te dar essas flores. Você não está? Está aqui, ó, em homenagem a você. Mas na sala da sua casa, no templo da sua fé, que era católica, que eu entendi, né? Pelo amor de Deus, espírita não vem trazer buquê de flor aqui para homenagear. Mas mostrando a ela, fazendo que ela despertasse um pouco. Fechei a carta e mandei. Também não pus remetência, porque eu não queria nem saber, porque é a minha contribuição. No mundo espiritual, vou saber como é que ela recebeu a coisa. Porque, infelizmente, as pessoas se apegam a isso. Se apegam à vida física. Ficam se apegando a objetos. Isso era do fulano, não dou, não vendo. Peraí, se é uma coisa útil, eu vou usar com muito prazer. Mas se ela pode ser útil a outra pessoa e eu não estou usando, então, eu falei para ela, me perdoe, que ela falou que ia gastar não sei quanto mais na sepultura. Mas por que você não oferece aos pobres aquilo que você vai gastar lá? Chamei a atenção dela, um pouco de atrevimento da minha parte, mas eu não consigo ficar quieto, né? Então deixei. Porque as religiões, de um modo geral, cultivam esse status quo doentio, e altamente lesivo à própria saúde mental das criaturas. Porque a criatura fica com aquela coisa mórbida a respeito da morte. Quando a morte é a morte do corpo físico, é a libertação do espírito. Nós temos lições belíssimas nesse sentido no Novo Testamento. Não foi o Espiritismo que descobriu isso. Eu, durante 30 anos quase, eu fui professor. Depois eu me afastei por questão administrativa do Instituto de Ciências Humanas e de Letras da Universidade Federal do Juiz de Fora. Ao lado do meu departamento de letras, havia o departamento de filosofia. E do outro lado, o departamento de ciência da religião. Só me convidaram uma única vez para falar sobre espiritismo. Veja bem, ciência da religião numa Universidade Federal. E por todos os títulos deve ser laica, né? Só me convidaram uma vez, porque o titular da cadeira, que era estudo comparativo das religiões, tinha viajado. Aí o chefe do departamento ficou apertado, sentei quem desse aula e me convidou. Eu dei 4 aulas lá, 2 sessões de 2 horas. Nunca mais me convidaram. Por quê? Outra vez eu falei também sobre espiritismo, arguindo um pastor protestante que foi lá, fez uma palestra e abriu a palavra ao público. Logo depois dessas aulas que eu dei lá, os alunos ficaram me olhando assim, e tal. Eu levantei e arguí o homem durante 50 minutos também. E só, nunca mais. Mas depois que eu me aposentei, inventaram lá uma semana do professor. E me convidaram para fazer alguma palestra, dar algum curso, etc. e tal. Me ofereceram 2 palestras de 2 horas e um mini curso de 4 horas. Eu aceitei tudo. Dei um mini curso de 4 horas de Esperanto e fiz 2 palestras de 2 horas. Uma sobre reencarnação e a outra sobre imortalidade da alma. A reencarnação eu falei 1h30, meia hora foi de debate depois. Interesse absoluto dos alunos. Universidade hoje, o aluno levanta e sai, e entra, ninguém se mexeu. Porque não por causa de mim, por causa do assunto. O assunto. A palestra de imortalidade, eu falei, não fiz debate, eu abri no outro tempo, falei 2 horas seguidas, projetando
as transparências. E eu levei unicamente o Novo Testamento e coloquei sobre a mesa. Falei, eu vou me... Muita gente já sabia que eu era espírita, né? Mas falei, vou me louvar exclusivamente no Novo Testamento para falar sobre a imortalidade da alma. E falei 2 horas. Fui fazer o debate no corredor, porque o salão precisava ser ocupado por outro que ia seguir uma semana inteira de atividade. Eu disse, a lição maior de imortalidade que a Terra recebeu foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Então comecei a projetar. Falei, olha, vocês anotem para virem conferir aqui no Novo Testamento. Porque isso que está aí é tirado ipsis verbis do que está no Novo Testamento, tradução de João Ferreira da Almeida. Então mostrei que Jesus, no terceiro dia, apareceu para Madalena, ressuscitado. Como é que se deu essa ressurreição de Jesus? Diz o texto que Jesus, Madalena foi lá. Há uma diferencinha entre os vários evangelistas, né? Mas de um modo geral é isso. Madalena foi a primeira a chegar e encontrou o túmulo aberto. E viu um homem de costas, que ela imaginou que fosse o jardineiro. Porque o corpo de Jesus foi retirado. Veja bem que eu estou falando que Jesus foi retirado da cruz. O corpo de Jesus foi retirado da cruz sexta-feira à tarde e levado para um sepulcro novo, oferecido por José de Arimateia, que era um homem rico e que era amigo de Jesus e que cedeu o túmulo a Jesus, na família de Jesus. Então o corpo foi levado para lá. E lá foi depositado em cima de uma peça de linho. Uma peça de linho de 4 metros e 20 de comprimento foi colocada ali. E coberto com a outra ponta dessa peça de linho. Deixado lá, fechado o túmulo. Por quê? Porque era sexta-feira. Os judeus param todas as atividades na sexta-feira ao cair do sol, ao pôr do sol. Para. É o dia de guarda deles que vai até o pôr do sol de sábado. Então deixaram o corpo lá, que não tinha tempo de cuidar do corpo. O corpo ficou lá. Lá no sábado à noite, depois que cessava a proibição religiosa, né, de atividades físicas, ninguém iria lá, porque era noite, não tinha luz elétrica, nem nada. Porque, segundo o costume judaico, eles iam lá limpar o corpo. Até uns 40 anos atrás, era um banho de defunto, né? Ninguém enterrava o defunto sem vestir, etc., dava banho. Então iam preparar, passaram os bálsamos, os ungüentos, limparam aquele sangue, etc. e tal. Mas Madalena chegou primeiro lá e viu um homem em pé. Ela pensou que fosse o jardineiro, porque o túmulo de Jesus fora cavado num barranco, uma espécie de uma caverninha. E ali havia uma mesa onde eles colocaram o cadáver e fecharam ali com a pedra. Ela chegou, viu a pedra retirada e viu um homem de pé. Ela imaginou que aquele homem fosse o jardineiro, o que cuida do jardim, que era um túmulo do jardim. José de Arimateia era um túmulo rico. E ela disse a ele: onde pusesse o corpo do meu Senhor? E ele, sem se voltar, falou: Maria. E ela, pelo timbre de voz, percebeu que era Jesus. No momento em que ela se espanta, ele se volta para ela e ela se depara com Jesus ali em pé diante dela. E ele diz a ela: vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. Aí já se levanta a primeira pergunta que eu faço. O corpo de Jesus foi retirado nu da cruz. Porque os romanos, a gente vê esses crucifixos aí, com a parte baixa do rosto coberta, isso é uma questão de delicadeza. Os romanos despiam os crucificados. E quem procedeu à crucifixão foram os romanos. Eles despiam o crucifixo.
crucificado. E eu mostrei o texto mostrando lá que as roupas de Jesus foram distribuídas entre os soldados. A túnica, que era de uma peça só, tecida inteiriça, foi disputada nas sortes. Há até quadro de pintura dos soldados jogando dado aos pés da cruz. Falei, então, Jesus não tinha roupa nenhuma. E mais, lá no texto, diz ainda que Pedro, quando chegou na sepultura, encontrou também vazia, encontrou os lençóis, para usar a palavra que está lá, no chão, até o pano que cobrira a cabeça do cadáver. Está tudo ali. Como é que aquele homem apareceu, como é que Jesus apareceu vestido a ponto de ser confundido com o homem da época? Ele apareceu vestido com a roupa da época. Outra pergunta. Jesus, mais adiante, diz: estavam os discípulos amedrontados, trancados no cenáculo, e eis que Jesus aparece no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Aí eu pergunto: até então Jesus não tinha atravessado nenhuma porta fechada. Apareceu de repente lá no meio deles. Outra passagem: os caminheiros de Emaús. 2 discípulos caminhavam para Emaús. Emaús é um lugarejo perto de Jerusalém. Eles estavam caminhando e de repente apareceu um estranho perto deles. E eles começam a conversar, veio aquela pessoa estranha, o pessoal se conhecia todo, né? E o estranho perguntou a ele: por que estáis aflitos? Eles disseram: tu não sabes, estrangeiro, que o nosso mestre foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto, e queres que estejamos alegres? E tal, começaram a conversar. Mais adiante diz o evangelista que eles pararam diante de uma hospedaria e convidaram o estranho a cear com eles. Delicadeza, né? O estranho convidaram a cear. Se assentaram à mesa, e no momento em que Jesus, que não se deu a conhecer, parte o pão e agradece a Deus na refeição. Eu até falo com as pessoas, ensinando até depois de mortos, né? Diz o evangelista: e eles reconheceram que era Jesus. E o versículo seguinte diz: e Jesus desapareceu de diante deles, virou fumaça. Acabou. Será que Jesus estava querendo mostrar poder? Tinha poder de aparecer, desaparecer, de mudar a fisionomia para não ser reconhecido? Ele já tinha curado cego, leproso, paralítico, estrupiado, endemoniado. Precisava mostrar mais poder? Ele estava querendo mostrar que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado. Não estava mais encarnado. Ele não podia falar isso para as pessoas naquele tempo. Eles não tinham condições de entender, estavam muito ligados à matéria. Mas ele sabia que eles deixavam uma lição que seria necessariamente registrada e que seria decodificada mais tarde, compreendida mais tarde. Por isso que ele diz: ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador, que ficará convosco para sempre, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho ensinado. Por isso ele mandou o Espírito com essa finalidade de nos mostrar. Então Jesus não podia explicar isso. Não podia explicar. Eles não tinham condições de entender. Aí nessas alturas, eu falei do Consolador lá, porque eu me propus a vou falar de Espiritismo. Só falei que ele prometeu o Consolador. Uma aluna estava lá no canto e levantou a mão. A única interrupção que eu tive em 2 horas. Não pela minha fala brilhante, não, pela veracidade dos fatos, a objetividade dos fatos que estão no Novo Testamento. A moça levantou a mão: posso fazer uma pergunta? Eu falei: à vontade. Ela disse: me perdoe de falar aqui, mas é verdade. Sou católica, apostólica, romana, sou estudiosa. Nunca me falaram isso. O senhor sabe por quê? Por que nunca me falaram isso? Eu falei: minha filha, você deveria perguntar isso não a mim, a pessoa que orienta você em matéria religiosa. Pergunte a ele. Porque eu não falei
Eu falei sobre palavra de honra, vocês podem comparar aqui, eu não vou falar o juramento que está lá no jureis, né? Mas leia o Novo Testamento, está isso no Novo Testamento. A interpretação é minha, estou interpretando, mas é o que está escrito lá. Estou interpretando sem arroubos de sentimento, sem apelar para nada, estou falando objetivamente o que está escrito. Então Jesus deixou a maior lição de imortalidade na Terra. Por quê? Além disso, bem, agora vamos explicar primeiro como é que ele apareceu com a fisionomia diferente. Ele não apareceu embuçado. Se ele aparecesse embuçado, eu não ia conversar com ele. Porque mataram o chefe deles, eles não iam conversar com o estranho. Esse é um romano que está aí que vai pegar a gente também. Ele apareceu como um judeu, com fisionomia diferente. Mas será que muda? No livro, na obra espírita, nós sabemos disso, aprendemos isso do espiritismo. Que o espírito, fora da matéria, tem um pouquinho de capacidade de concentração, ele muda a fisionomia. Ainda mais se ele lembrar de uma outra encarnação, que ele foi chinês, ele aparece como chinês. Agora, se não lembrar, fica daquele jeito mesmo. Agora, Jesus podia fazer o que ele queria, então mudou aquele espírito dele. No momento que ele quis se revelar, ele apareceu com a fisionomia que ele tinha quando estiver encarnado na Terra. Diga-se de passagem, é o único espírito que nós podemos dizer encarnado na Terra. Só se encarnou uma vez. Nós todos nos reencarnamos. Mas ainda há outra prova. Ele caminha lá na praia, chega subitamente, chega tão de repente dentro daquela chamada pesca milagrosa, que Pedro estava nu. Eles ficaram, se despiam para entrar no mar, para pegar a rede, para puxar a rede, essa coisa toda. Quando ele viu o Senhor, ele se cobriu com a toalha. Ora, se Jesus viesse caminhando como encarnado, ó, viesse bem-vindo aí, né? Viesse roupa, coisa e tal. Outra passagem que dá a pensar. Jesus ficou 40 dias aqui na Terra. 40 dias. Da ressurreição até a ascensão. A ascensão, eu acredito na ascensão sim. E Jesus falou, talvez tenha até desaparecido do ar dentro das pessoas. Por quê? Senão estariam procurando Jesus até hoje. Ele ficou 40 dias aí. Houve um momento que ele se despediu. Terminei a minha missão, acabou. Agora, nesses 40 dias, ele que até então fora um homem comum, e Jesus era um homem, ele era carpinteiro. Ele vivia a vida de um homem da época. Viveu como criança da época, como adolescente, como um jovem, como um homem de 30 anos, um homem maduro daquela época. Ele não fugiu aos costumes da época. Ele comia com as chamadas pessoas de má vida até. Ele era censurado por isso, convidado para jantar. Ele ia jantar na casa de rico, na casa de pobre. Se juntava a todas as pessoas, nunca discriminou ninguém. Ninguém. Nesses 40 dias que ele ficou, aparece, desaparece, não há um registro no Novo Testamento que ele tenha feito uma refeição regular. Por quê? Ele quis botar uma linha divisória entre o período que ele tinha necessidades como espírito encarnado e depois do desencarnado ele não precisava mais. Mas ele ficou aparecendo e desaparecendo, mostrando, estou vivo, mas não estou mais encarnado. O único que entendeu isso foi Paulo, o apóstolo, que não viu Jesus encarnado. Ele não conviveu com Jesus. Paulo se converteu 3 anos depois que Jesus tinha desencarnado, ou tinha desencarnado Jesus, né? Ele fala na primeira carta aos Coríntios, diga-se de passagem, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta espírita. Porque nos capítulos 12 e 14, ele dá verdadeiras lições sobre mediunidade. Tem lições ali que são perfeitamente enquadradas, olha, Kardec se enquadrou perfeitamente nela. De passagem, ele diz o seguinte, ele fala da necessidade de ordem no culto, chamando a atenção para o dirigente da reunião mediúnica.
que falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem. Se muitos espíritas seguissem essa recomendação de Paulo, nós não teríamos essa verdadeira enxurrada de livro mediúnico, altamente danosa a doutrina espírita que nós estamos vendo aí, porque ninguém analisa nada, vamos publicando, né? Paulo, a maior autoridade em assuntos mediúnicos dos tempos apostólicos, não tenhamos dúvida. Ele fala dos vários tipos de mediunidade, fala até da mediunidade do dirigente da reunião, né? Mediunidade intuitiva, a mediunidade, o profeta que tem a capacidade de discernir espíritos. Paulo. E entre os conhecimentos de Paulo está lá a respeito da imortalidade da alma. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz o seguinte: se não existir, se não houver a ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo é vã a nossa fé e a nossa pregação. Mas alguém me perguntará: com que corpo ressuscitaremos? Olha que pergunta que Paulo faz. Com que corpo ressuscitaremos? E é ele próprio quem responde, com aquele falar firme dele: insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça é necessário que a semente morra. Ele faz, para fins didáticos, pedagógicos, uma análise, uma analogia entre o enterramento do corpo e a libertação do corpo espiritual. Não se dá exatamente nesse momento, né? Mas ele faz, quer dizer, o corpo, o que é que se enterra no corpo? O corpo está morto, o espírito se liberta. Ele diz: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. O que é o corpo em corrupção? É o corpo corruptível, é o corpo físico, que é passível de ser corrompido pela idade, pela moléstia, pelo acidente. E o corpo incorruptível é o corpo espiritual, ou chamado perispírito, que não se corrompe. E ele fala: se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. E por aí ele vai. E no versículo 50 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quem tiver o Novo Testamento em casa, confira, ele dá por antecipação um golpe de misericórdia nessa nefasta teoria da ressurreição da carne, que é uma aberração, é uma agressão à inteligência, uma agressão à ciência. Como é que vai ressuscitar a carne? Ele diz: porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? A corrupção não herda a incorrupção. Está lá no versículo 50. Então, o que é que nós fizemos no passado? Ficamos jogando pedra no telhado do vizinho, não. Quem daqui pode dizer que não andou por aí fazendo adulterações e interpretações falaciosas das Escrituras no passado? Mas a verdade é essa. O que é que nós fizemos com a mensagem de Jesus? Uma mensagem mais bela que ele nos deixou da imortalidade. Sepultamos a mensagem e criamos o crucifixo. É mais fácil adorar e chorar Jesus morto do que seguir Jesus vivo. Porque Jesus vivo está nos clamando aí uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E chorar Jesus morto é bater no peito, meia culpa, meia máxima culpa. Coitadinho, morreu para me salvar, morreu para salvar a humanidade. Não. Jesus foi condenado e executado. Por quê? Porque ele teve a coragem, como falei na palestra passada aqui, de trazermos a libertação do jugo sacerdotal e da casa religiosa. Ele veio nos libertar, que nós somos filhos de Deus, temos o mesmo direito de nos dirigirmos ao Pai no momento que nós quisermos, quando, no lugar onde nós estivermos. Ele foi crucificado por isso.
Foi só por isso. Libertou o homem do sacerdócio, da religião que era imposta. Por isso. E as pessoas então inventaram para esconder a imortalidade da alma. E eles até inventaram essa história de que ele ofereceu seu sangue inocente a Deus para salvar a humanidade. Uma barbaridade, é uma aberração, é uma heresia falar uma coisa dessa. Que Deus é esse que quer o sacrifício do Filho mais perfeito que veio à Terra para aplacar a sua ira contra a humanidade? Ele deixou-nos a mais bela lição de imortalidade, que foi sepultada pelos teólogos. Sepultada completamente. Porque, se explicado isso muito bem claro, a pessoa não vai querer, primeiro sabe que não vai ressuscitar com esse corpo. Segundo, que não vai querer que o seu corpo seja enterrado em tal outro santo daqui ou dali para garantir a ressurreição. Tudo isso gera poder para quem tem nas mãos as rédeas da religião. Mas eu acho que tem uma pergunta aí que vocês gostariam de fazer, eu vou responder. Se o corpo físico de Jesus, aquele que foi gerado no ventre de Maria Santíssima, né? Porque Jesus teve um corpo físico, né? Nós, pelo menos eu pessoalmente, eu adoro a teoria do corpo fluídico de Jesus. Porque se Jesus tivesse tido um corpo fluídico, tudo dele seria uma farsa. Ele teria fingido que se alimentou, teria fingido que desencarnou, etc. Eu disse assim, Jesus, eu entendo, Jesus encarnou-se na terra como filho de José e de Maria, como eu sou filho de Vitória e de Edmundo Pacífico. Encarnou-se, é o único espírito que nós podemos dizer que encarnou. Porque isso aí, negar, querer cultuar Maria. Maria é um espírito que eu, pelo menos, digo em meu nome, eu não tenho condições de levantar os olhos para Maria. Veja bem, ela recebeu Jesus em seu seio. Não é qualquer Maria, não. É um espírito que ninguém coloca uma pérola num estojo de lata. É lógico. Agora, dizer que Maria, que Jesus não é filho de uma comunhão sexual de José e Maria, isso é adotar essa ideia de que sexo é pecado. Se sexo é pecado, Deus é o maior pecador, foi ele que inventou o sexo. Deus seria assim uma criatura que deveria até com uma clínica psiquiátrica. É assim, porque veja que coisa absurda a teoria de Adão e Eva, que é sustentada a ferro e a fogo por determinados setores religiosos. Deus teria criado Adão e Eva com toda a implementação física para uma comunhão sexual, com todo o impulso para terem essa comunhão sexual. E é isso que é pecado. Isso é coisa de tarado. Coisa de tarado. Não é de Deus. Porque se existir isso, eu não sou filho desse Deus. Arranjo outro pai, porque não. Esse não. Porque eu sou melhor que ele, eu não tento meus filhos. Deus não tenta ninguém. Bom, nossa irmã aqui está dizendo que é pior acreditar que a Eva nasceu na costela do homem. É que os homens sempre mandaram no universo. Então, tem que dizer que a mulher é subproduto do homem. Mas isso vai mudar. Na outra encarnação veio mulher, porque as mulheres já estão dominando o tempo. Mas a verdade é essa. Jesus encarnou-se na terra como uma criatura comum. O corpo. É claro, ele tinha a superioridade espiritual dele, lhe permitia não adoecer. Eu não tenho nenhuma passagem, eu conheço o Novo Testamento de ponta a ponta. Jesus estava gripado não usava gripado naquele filme, mas falava, estava com febres, eles usavam a febre do plural. Ou então estava com alguma pereba, alguma coisa, não tinha nada. O próprio Paulo teve febre, tem lá no Novo Testamento que Paulo teve doente, a sogra de Pedro teve doente, Jesus, tá?
Por quê? Ele era a harmonia reencarnada, ele comandava aquele cosmos celular que todos nós temos e comandamos muito mal, com a sua mente alinhada, mas ele esteve encarnado como nós. Mas e o seu corpo? O homem está enrolando aí, não está respondendo. Né? Existe eu li alguns livros sobre o sudário de Turim, já ouviram falar, que seria aquele pano que estivera sobre o corpo de Jesus e que cobrira, a outra ponta cobrira o corpo de Jesus. Eu li alguns livros sobre isso. Alguns deram até um teste de carbono 14, disse que aquele pano não é daquela época. Teste de carbono 14 também, para mim, não é absoluto, porque há outros fatores que influem, e também fatores até que escapam à própria ciência, à percepção da ciência. Bom, esse sudário de Turim, ele tem impresso nele a figura de um homem que fora flagelado, que tivera ferimentos na cabeça, há resquícios de sangue, que fora ferido no flanco e com a lança, depois que Jesus desencarnou, um soldado lanceou, que tinha marcas de crucifixão, não nas mãos, mas nos punhos, como hoje os anatomistas estão falando que é impossível alguém sustentar um corpo pela mão. Por isso aí eu ponho em dúvida essas criaturas que tem aí, que aparecem aí santificadas com chaga. Isso é fixação mental, capacidade da criatura de pensar tanto que produz. Se ele pensasse no bem, seria um curador, né? Mas todas as características que nós conhecemos dos flagelos que Jesus recebeu estão impressas naquele pano. E não foi aí um fanático que fez nenhum exame. Foram técnicos da NASA, cientistas de renome da Alemanha, da Itália e da França, que estudaram aquele pano, que a Igreja Católica guarda como relíquia. Está em Turim, chamado Santo Sudário de Turim. Mas a ciência não explica como é que ficou impressa aquela figura. E hoje, com o advento do computador, pode-se fazer uma projeção da figura. Então, vê-se que é um homem que, inclusive, teve uma parte da barba arrancada. Porque Jesus, uma hora lá que ele falou qualquer coisa, consideraram uma blasfêmia, eles pegaram a barba dele e arrancaram a barba do lado do rosto. Tudo coincide com Jesus. Até o pólen de plantas que estão lá. Uma série de coisas assim. Eu li os 4 livros a esse respeito. E até cientistas que são materialistas. Eles dizem o seguinte: se fosse algum rei que tivesse certo, não tinha nada, mas envolve o problema religioso, tem toda essa coisa aí. Então eu penso o seguinte, e com base também no livro Obreiro da Vida Eterna. Quem já leu o Obreiro da Vida Eterna, vê lá aquela descrição da desencarnação de Dimas e de Fábio. Quando o enterro de Dimas quando o corpo de Dimas vai sendo conduzido ao cemitério, Jerônimo faz a dissipação das energias remanescentes no cadáver, para que o cadáver não fosse profanado por espíritos vampirizadores que habitam o cemitério. Tem gente que fala assim, ermo como cemitério, ermo lá, está assim de espírito lá, de muitos espíritos lá. Espíritos que vão buscar nos cadáveres aquele resto de energia, como vão buscar também nos matadouros, nos abatedouros, vão buscar lá aquela energia, aquele plasma que sai do corpo. Então, quando a criatura respeita o seu próprio corpo, tem respeito pelo seu corpo físico, esse corpo não será profanado por espíritos inferiores. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho uma beleza isso. Por quê? O corpo não vale mais nada, irmão. Os espíritos têm respeito pelo corpo.
é o vaso sagrado, é aquilo que nos deu a oportunidade de nos manifestarmos na terra. Então, os espíritos é que vão lá, vão ao cadáver e dissipam na atmosfera todas as energias remanescentes. E o Espírito explica para André Luiz, a fim de que o corpo não seja profanado. André Luiz até que havia uma turminha do lado, esperando, dizia, não adianta, esse aí é protegido, não vai sobrar nada para nós. Então eu falo para as pessoas, quem respeita o seu corpo pode ter certeza que não vai ser profanado, não vai ser pasto para espíritos inferiores. Agora eu pergunto, quem teria condições de dissipar os fluidos remanescentes do corpo de Jesus? Quem? Só ele. Só ele. E ao fazê-lo, acredito que um espírito como ele, com a sua elevação espiritual, ele agradeceu aquelas células que lhe permitiram nos últimos tempos, que as células não o nosso corpo tudo, mas agradeceu aquelas células que compõem o seu corpo e, ao dissipar as energias, ele desmaterializou o corpo. Desmaterializou o corpo. Porque, ao desmaterializar o corpo, ele procedeu teve um procedimento que a ciência não alcança, porque nenhum cientista até hoje diz como essa figura ficou impressa naquele pano. Nenhum. Não foi queimadura, não foi pintura, não foi tintura, não foi efeito de ácido, de vapor. A ciência até hoje, são grandes cientistas que estudaram, não tem solução para isso. Não foi radiação atômica, o cientista falou, não foi. Ninguém sabe como foi. Um fenômeno que a ciência até hoje não conhece, mas que gravou ali. Mesmo porque, se Jesus deixasse o cadáver lá, o que é que iria acontecer? Quando falaram que Jesus ressuscitou, os judeus iriam lá pegar o cadáver e o expor na praça pública. Deixa aqui, ressuscitou nada, isso não existe. É mentira desse carpinteiro que está tapando vocês aí. Então ficou isso. Por isso que Jesus já tinha falado, ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador que ficará convosco para sempre, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que tenho ensinado. São as duas vertentes do Espiritismo. Ensinar, desdobrar aquilo que Jesus ensinou e relembrar os ensinos de Jesus na sua pureza, simplicidade e objetividade originais. A função do Espiritismo. Outra prova que o Consolador não é Kardec, que ele ficará convosco para sempre. Né? É o Espiritismo, nós sabemos. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Se não fosse vocês, eu estaria vendo o Jornal Nacional cheio de notícias desalentadoras, né? Lá. Muito obrigado, Jesus nos abençoe.